Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Topíssima. Os capítulos vão ao ar do dia 5 a 9 de abril. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Topíssima. No capítulo 49, Edevaldo e Graça assumem ser policiais. Eles avisam que Sofia foi acusada por Edson de ser chefe do tráfico. Taylor troca tiros com André e faz Inês de refém. Ela consegue se livrar. Taylor foge em direção às escadas. Pedro o orienta a fugir pelo estacionamento. Taylor rouba o carro de Sofia. André atira e consegue acertar um dos pneus. Pedro avisa aos outros policiais que o suspeito está fugindo por outro local. André chega e o chama para perseguir o bandido. Taylor percebe que o carro está com problemas e se joga no mar. André ordena buscas por toda a região. Edevaldo sugere que Antônio ligue para Bruno. O advogado sugere que Sofia se entregue. Os estudantes impedem que Sofia seja levada para a delegacia. Carlos conversa com Marinha e conta que Lara teve uma filha fora do casamento. Bruno chega e conta que Sofia está sendo presa. Vários carros e um helicóptero procuram por Taylor. Ele tenta se esconder nas pedras e mergulha no mar para não ser visto. André deixa o local e segue para a delegacia. Pedro pede para que o comandante interrompa as buscas. Muitos jornalistas tentam falar com Sofia na porta da delegacia. Graça e Edevaldo conversam e dizem que Sofia é inocente. Taylor tenta escalar o penhasco para voltar à avenida. Antônio vê Edson chegando na delegacia e o questiona. Na cela, Sofia não se contém e acerta um tapa na cara de Edson. André pede calma e pergunta ao rapaz se existe algum sócio além de Sofia. No capítulo 50, Edson não saber quem é outro sócio do tráfico, mas assume ter drogado Gabriela. André pede para Graça buscar a caixa encontrada em Teresópolis. Mão de Vaca não gosta de saber que Vitor foi convidado para jantar com os demais alunos. Edson relembra o ocorrido em Teresópolis. Gonçalo entra em um carro com malas, dinheiro e passaporte. André mostra o sapato encontrado e Sofia diz que de fato perdeu. Edson mente e diz que só fazia contato com Taylor. Sofia experimenta o sapato e cabe perfeitamente. André a libera, mas avisa que abrirá uma investigação sobre o caso. Elizabeth e Zumbi estranham o comportamento de Mão de Vaca. Minha Flor avisa que tem a ver com Vitor. Elizabeth o questiona. Sem saída, Mão de Vaca diz que Rafael está desconfiado que Vitor possa ter tido algum envolvimento com Jandira. Em conversa com Beatriz, Vitor diz que Rafael deve estar mentindo em relação a Jandira. Elizabeth, totalmente iludida, sai em defesa de Vitor. Mão de Vaca fica aborrecido com Minha Flor. Rafael revela para Gabriela tudo o que descobriu sobre Vitor. Ele diz que eles precisam reunir mais provas. Rafael pede Gabriela em namoro. Gabriela aceita, mas avisa que só irá beijá-lo depois da permissão de Antônio e Marinha. Taylor segue em direção ao Vidigal. Dagoberto vai até a peixaria para saber sobre Edson e Sofia. Pedro atende a porta e se surpreende com Taylor. No capítulo 51, Taylor ignora o aviso de Pedro e entra na peixaria fingindo ser um cliente. Dagoberto estranha ao vê-lo ferido e molhado. Pedro dispensa o irmão e parte para cima de Taylor logo em seguida. Inês expulsa Edevaldo de casa ao saber que ele não havia abandonado a polícia. Taylor diz que não sabia o que fazer. Ele e Pedro estranham o motivo de Edson ter denunciado apenas Taylor e culpado Sofia. Antônio diz amar Sofia e ela se anima. Rafael percebe a desconfiança de Beatriz e diz que descobrirá o que aconteceu com Jandira. Minha Flor pede para Elizabeth não falar nada com Vitor sobre a desconfiança de Rafael e Mão de Vaca.
Paulo Roberto recebe a visita de Yasmin e fica surpreso ao saber que Edson entregou Taylor e acusou Sofia como chefe do tráfico. O reitor pede para ela levá-lo até a peixaria de Pedro. Mão de Vaca diz para Rafael que acabou contando ao pessoal da República sobre a desconfiança deles com Vitor. Rafael diz que é preciso logo encontrar mais provas contra ele. Vitor presenteia Elizabeth com um ursinho de pelúcia. Todos na República tentam disfarçar o incômodo. Beatriz conta que Paulo Roberto fugiu do hospital. Dagoberto convence Graça a deixá-lo falar com Edson. Ele pede para o rapaz contar toda a verdade sobre a Veludo Azul. Sem Noção impede que Elizabeth conte a verdade para Vitor. Minha Flor diz que a amiga prometeu não dizer nada a ele. Vitor chega e pergunta o que ele não pode saber. No capítulo 52, Minha Flor tenta desconversar diante de Vitor. Ele fica desconfiado e pede para falar a sós com a namorada. Elizabeth revela sobre a desconfiança de Rafael. Vitor faz drama e recebe o apoio de Elizabeth. Em conversa com Dagoberto, Edson mantém a mesma versão contada à polícia. Vitor tenta culpar Rafael diante dos alunos da República. Minha Flor não acredita. Paulo Roberto chega até a peixaria e conta que Yasmin já sabe a verdade sobre eles. Pedro fica furioso, diz que precisará sumir com ela. Rafael descobre que Paulo Roberto deixou o hospital com Yasmin e desconfia que o pai tenha mesmo uma amante. Paulo Roberto tenta acalmar Pedro. Eles dizem não entender como Sofia foi acusada como a responsável pelo tráfico. Paulo Roberto volta ao hospital e diz ter recuperado a memória graças à sua secretária, que o levou para dar uma volta. Vitor conta sua versão para Zilá e Beatriz. Elas acreditam. Rafael acusa Paulo Roberto de ser amante de Yasmin e exige saber o que o pai foi fazer no Vidigal. Gabriela conta para a mãe e o irmão sobre o plano de Rafael de desmascarar Vitor. Antônio diz que quer ajudar. Vitor ameaça o Sr. Nelson. Paulo Roberto diz que estava indo ao Vidigal para defender o filho diante da família de Jandira. Rafael não acredita. Sem Noção, presencia Vitor discutido com Nelson. José, o recepcionista do hotel de Sofia, diz para Antônio que desconfia quem seja o chefe do tráfico. No capítulo 53, José diz achar que Lara seja sócia de Taylor, pois já viu os dois conversando. Sem Noção diz que irá procurar o reitor para evitar que Vitor invente algo. Elizabeth acredita na versão contada por Vitor e é questionada por Minha Flor. Sem Noção chega com Nelson na faculdade e pede para falar com o reitor. Vitor seduz Elizabeth. Paulo Roberto se recusa a receber Sem Noção e seu Nelson. Sofia percebe e os recebe. Angélica conta para Lara sobre o pedido de Sofia. Antônio chega e Lara aproveita para contar sobre o acordo de casamento que firmou com a filha. Sofia ouve Sem Noção e diz que não deixará que ele e seu Nelson sejam prejudicados. Ela chama Paulo Roberto e diz que o verdadeiro namorado de Jandira era Vitor. Os alunos pensam em uma forma de provar que Vitor é culpado. O rapaz se aproxima dos estudantes e pede para falar com Rafael. O filho do reitor se recusa a conversar com Vitor e avisa que a guerra entre eles está declarada. Sofia diz que Paulo Roberto precisa ajudar Rafael nessa situação e ele concorda, mas Sofia e Paulo Roberto acabam brigando. André fica irritado ao ver Edevaldo defendendo Sofia. A filha de Lara discute com Paulo Roberto. O reitor chama Vitor em sua sala e é direto. Ele o acusa de ter enganado a todos. Antônio chega até a universidade, se encontra com Sofia e diz estar decepcionado. Ele avisa que já sabe do trato feito com Lara para ela se casar em menos de um ano para não perder a presidência. Bom, pessoas, emoções que virão por aí na novela, topíssima, e você se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou Ciane Oliveira e é com muita alegria que eu venho trazer para você o meu mais novo curso, Bonecas de Pano. Exatamente,
eu vou apresentar para vocês a nossa boneca Lili Festeira. É uma boneca super linda, onde nunca sai de moda e ela vem com troca de roupas. Exatamente. A Lili Festeira acompanha cada festividade com uma roupinha diferente. Então você não pode perder essa oportunidade. Então clica no link aqui abaixo do vídeo e saiba mais.